Boa noite, irmãos. Que Deus possa abençoar muito os irmãos, que cada um possa se sentir abraçados por mim. E eu estou aqui na esperança que todos estejam muito bem, que estejam se prevenindo, se protegendo desse coronavírus que está aí. Infelizmente só tem aumentado os casos aí na nossa cidade. Estamos hoje aqui para estudar um pouco mais da palavra de Deus, refletir um pouco mais sobre o livro de Atos, né? Como eu disse no último vídeo, nós vamos estar aqui fazendo várias sequências de pregações em cima do livro de Atos, né? E vamos aqui tirar algumas lições sobre o momento que estamos passando, sobre a nossa igreja, né? Sobre muita coisa que iremos falar durante todo esse livro. Por que o livro de Atos? O livro de Atos é um livro que fala sobre a igreja primitiva, né? A igreja quando iniciou tudo. E podemos aprender, já que estamos numa renovação, né? Um renovo da nossa igreja aí, uma mudança de local, formando alguns pensamentos, né? Então é interessante nós formarmos esses pensamentos pautados na Bíblia, né? Pautados na igreja que é a igreja de Atos aqui, que é relatada, que dia a dia ia acrescentava os que iam sendo salvos, entre outras coisas, né? Porém, da última vez eu falei um pouco sobre o versículo base do livro de Atos, né? O versículo 8, mas dessa vez eu quero tirar uma reflexão em cima do capítulo 1 mesmo, do livro de Atos, mais especificamente no versículo 4. Queria refletir um pouco mais com os irmãos, falamos um pouquinho sobre ele na semana passada, mas eu queria refletir um pouco mais nesse versículo nessa semana também. Mas antes, meus irmãos, vamos estar adorando o nosso Deus. Estarei aqui colocando alguns cânticos para que os irmãos estejam aí louvando a Deus com alegria. Mas eu peço que os irmãos também estejam em oração neste momento de louvor que estarei colocando aqui no vídeo. Que os irmãos possam estar em oração, né? Eu coloquei alguns pontos aqui pedindo a Deus pela nossa cidade, né? Que é difícil, com certeza, para qualquer liderança, né? Prefeito, entre vereadores e tudo mais, lidar com uma situação de uma pandemia global, que tem atacado. Então já são mais de 60 casos na nossa cidade, e pedir a Deus para que se não entre em lockdown, né? Como aconteceu em Campos do Goytacazes com Itaperuna. Deus possa estar protegendo, porque a economia da nossa cidade já não é tão grande assim. Campos ainda tem os royalties, é uma cidade muito grande. Porém, Itaperuna, ela não é tão desenvolvida assim. E eu acredito que se vier um lockdown, vai ser bem difícil para os comerciantes, para muita gente, muita gente. Então que Deus possa nos abençoar, né? Que não chegue a esse ponto de entrar em lockdown na nossa cidade. Que as pessoas também, a população possa se conscientizar também. Eu vejo muita gente não andando com máscara, não tomando as precauções necessárias. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas precisam ver para crer. E, infelizmente, a gente tem que lidar com isso durante toda a nossa vida. Mas vamos pedir a Deus para que Ele possa abençoar e conscientizar essas pessoas, e abençoar que a nossa cidade não feche totalmente. Outra coisa que eu coloquei aqui, meus irmãos, é orar pelas pessoas infectadas, as famílias que têm pessoas infectadas. É difícil, né, a pessoa ficar isolada. Meu tio lá no Rio de Janeiro pegou e ele tinha que ficar trancado dentro do quarto.
E é ruim não ter contato com a esposa, não ter contato com a filha. Depois a esposa pegou também. Graças a Deus a minha priminha não pegou. Mas é difícil ter que passar por um transtorno desse sem ter ninguém próximo. Às vezes você quer abraçar, você está se sentindo só, tá sentindo dores, febres e você não pode ter contato com ninguém. Então isso é difícil. Que Deus possa abençoar os nossos idosos, né? As pessoas que não têm tanta força assim mais, né? E que Deus possa abençoar. Nosso pastor Dorival falou um pouco sobre isso aí no domingo passado, né? Que passou, ele falou sobre o Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés, né? E lá ele fala um pouco sobre a velhice. E infelizmente são as pessoas mais afetadas nesse momento com este vírus. Então que Deus que possamos orar, né, para que Deus possa estar abençoando esses irmãozinhos mais velhos também, né? As pessoas que têm problemas respiratórios, asma, também são pessoas de risco. Então que possamos estar orando neste momento também por essas pessoas. E outra coisa, meus irmãos, é pela nossa igreja Manancial. Estejam orando pela nossa igreja, por esse recomeço, por essa nova trajetória, né? Na pregação nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Que infelizmente agora nós temos que esperar, não tem outra coisa a se fazer a não ser esperar neste momento que estamos vivendo. Então, que esteja orando pela nossa igreja, pelo local, pelas pessoas que possam não desanimar. É difícil, mas temos que ter paciência. Então, esteja aí também em oração pela nossa igreja, o Presbiterianismo em Itaperuna, né? Entre outras igrejas também que são amigas nossas da igreja presbiteriana, igual o pastor Valdir foi lá procurar uma solução para melhorar o áudio da live dele, o pastor da igreja Casa de Oração aqui da SEAB, um homem de Deus, muito gente boa, né? E tá todo mundo na correria, querendo fazer o melhor para que a igreja não possa sair perdendo, para que os irmãos possam não sair perdendo e continuar louvando ao nosso Deus mesmo à distância. Então que possamos orar pelas nossas igrejas também, tá bom? Estarei colocando alguns cânticos aí e vamos estar louvando juntos ao nosso Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, meu Deus, descansados estamos em ti. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem
esperar em ti é sempre caminhar. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, por esse culto que está sendo feito. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja iluminando, Pai, a vida do Otávio com a pregação que ele vai fazer. Que seja, Pai, palavras ditas, Senhor, ao coração dele, mandadas por Ti, Pai. E que, Senhor, nós possamos, Pai, compreender o Teu querer através dessa palavra, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus amados, sem mais delongas, vamos ao texto, refletir um pouco sobre esse versículo de número 4, que Deus falou muito ao meu coração nesse versículo, e eu quis fazer uma pregação em cima deste versículo, tirar alguns pontos que podemos refletir nessa noite juntos aqui, e o versículo 4 diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Meus irmãos, então eu li aqui Atos 1, versículo de número 4. Aqui, meus irmãos, primeiro Lucas, que escreve o livro de Atos, falei sobre isso no primeiro vídeo, e aí ele vem relatando que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que ficou 40 dias com os discípulos ensinando. Você pode ver isso aí no versículo 3, A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Cristo ficou com eles, ressuscitado 40 dias,
junto com eles, ensinando coisas concernentes ao reino de Deus, né? Só que aí Cristo ele faz uma ressalva, né? No versículo 4 é interessante que começa e comendo com eles, mostra aí que Cristo de fato ressuscitou, mas ele também comia, viam os furos nas mãos, mas ele podia tocar, ele podia abraçar, ele podia estar junto comendo com os discípulos, né? E aqui é interessante Lucas enfatizar isso, e comendo com eles, né? Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E aqui ele está falando, obviamente, de Pentecoste, né? Que ele já tinha prometido. A gente vê isso lá em João 14, né? Que ele vem falando sobre essas coisas, né? Em João 17, ele vai falando sobre tudo isso, que ele mandaria o Espírito Santo, né? Ele enviaria o Consolador, depois dele viria o Consolador. Então Cristo aqui ele estava falando do dia de Pentecoste, né? Que viria a promessa que ele já tinha feito, né? Para os discípulos, mas a promessa vinda diretamente do Pai, a qual o Pai revelou ao Filho e o Filho passou para os seus discípulos. Meus amados, mas o que é mais interessante aqui é a palavra permanecer. No caso, ele diz assim, determinou-lhes que não se ausentassem, no caso de não sair de Jerusalém, e sim continuar em Jerusalém. Semana passada eu falei um pouco sobre o texto, o versículo base, o chave de todo o livro de Atos, que é Atos 1:8, né? A qual, né, ele diz que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem minha testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria até os confins da terra. E aqui a gente pode dividir, né, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Como seria essa divisão? Jerusalém é o território natural, né? É a nossa casa, o nosso território, o nosso habitat natural. Essa seria Jerusalém. Todos falam a mesma língua, todos falam do mesmo jeito, têm as mesmas gírias. Mas quando se vai para a Judéia, Samaria, né, e até os confins da terra, é outros povos, outras culturas, outro jeito de se cultuar, deuses estranhos. Então tem muita divergência lá da Judéia, Samaria até os confins da terra. Porém, em Jerusalém é a casa, é o território a qual nós fomos criados, vamos dizer assim, se fôssemos os discípulos. Né? Conhecemos a circunvizinhança, conhecemos os filhos dos filhos de fulano de tal, e assim é um local que estamos acostumados. E Cristo ele fala para esses discípulos exatamente isso. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Cristo falou com eles, não saiam do território de vocês ainda. Fiquem aqui, esperem aqui. Vocês ainda não podem ir para a Judéia e Samaria e os confins da terra. Não, vocês têm que ficar aqui em Jerusalém. O que Cristo pede para eles é exatamente isso, esperem. Eu refletindo um pouco sobre isso, quando a gente volta para o Velho Testamento, nós começamos a entender que a espera faz parte da vida cristã. E é nisso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. Quando a gente olha lá para Moisés, né? Eu nem vou... Podemos até voltar um pouco mais, né? Para Abraão, a qual Cristo chegou e falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E ele sabia que a sua mulher era estéril, e depois o anjo veio e falou que ela ficaria grávida. Sara fez o quê? Sara riu. Mas Abraão
ele creu. Quando a gente vai lá para Hebreus, né, que fala sobre os heróis da fé, né, e lá fala que isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão, ele creu, ele esperou, ele soube ficar aonde Deus falava para ele ficar. É aqui que eu quero você, meu filho. Você vai esperar o meu tempo. É isso que Deus muitas das vezes fala para nós. E quando a gente vai um pouquinho mais além, a gente vê a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, foi preso, foi injustiçado e depois ele virou o governador do Egito. Mas José, ele teve que passar por tudo isso, esperando Deus honrar. E ele passou honradamente por todas as etapas até ele chegar a ser governador do Egito, mas ele nunca deixou de acreditar no Deus de Israel. Quando vamos mais além, um pouquinho para Moisés ali, quando ele está lá, ele pede para o faraó, rapaz, liberta o povo de Deus. Faraó, coração endurecido, não liberta, e eles tiveram que esperar todas as pragas. Deus, ele tinha poder para tirar na primeira praga que ele quisesse. Quando a gente lê lá em Êxodo, a gente vê que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Deus, ele não queria brincar. Não. Deus, ele estava preparando o povo. Por isso que a espera faz parte da vida cristã. Deus, ele estava ensinando ao povo que tudo é no tempo de Deus. Tudo é na hora que ele quer. E outra, pode parecer duro para mim e para você, mas a nossa vontade pouco importa. O que importa é a vontade de Deus. Mas a gente pode continuar e vamos colocar uma mulher no assunto. A gente pode refletir sobre Ana, né? Que Ana, ela queria ser mãe e orava fervorosamente a ponto de acharem que ela estava embriagada. Mas ela esperou. Ela se manteve no lugar dela, de serva, pedindo ao Deus que tudo pode, um filho. E ela continuou crendo. E Deus deu um filho a ela. E ela devolveu esse filho a Deus para esse filho trabalhar como um sacerdote ali na casa do Senhor. Mas ela creu. E Deus, ele a honrou. A gente pode ir também um pouquinho mais além, vamos falar sobre Jó, né? Que passou por tantas coisas, passou por várias provações, passou por coisas que eu não sei se eu teria forças para aguentar o que ele aguentou. Ele murmurou, reclamou um pouco, ficava tal, já disse sobre isso, o pastor Heber Campos, ele fala assim, tem uma coisa que Jó, assim, a gente pode colocar que ele fez de errado, foi a murmuração. Ele não blasfemou, não, mas ele reclamou. E sim, mas não deixou de ser um homem de Deus, e outra, não deixou de acreditar em Deus. Podia reclamar, podia falar, eu não mereço isso, coisa e tal. Meus amigos estão me falando que eu pequei, eu não pequei, Senhor.
Mas o que é interessante é que no final, mesmo ele reclamando, mesmo ele falando das coisas, no final ele chega à conclusão. Ele diz: bem sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é Deus, meus amados. Deus, ele continua sendo Deus além de quem nós somos. Ele continua sendo poderoso além de fracotes que somos. Ele continua sendo misericordioso além dos pecados que cometemos. Ele é soberano. Ele é tremendo. Só que muitas das vezes parece que não entendemos isso. E aqui eu quero chegar ao primeiro ponto, né, da nossa pregação, a qual eu quero refletir com os irmãos sobre não se ausente de casa. Mas não do literal que de fato nós temos que fazer isso. Se puder ficar em casa, fique em casa, né? Fiquem bem protegidos, tome as precauções necessárias. Se tiver de sair, sai um só, faz tudo que tiver de fazer, os outros ficam em casa, né? E esse é o momento de fazer isso, sim. Só que o que eu quero trazer para reflexão aqui, meus amados, é o permaneçam na casa do Senhor. Aí você pode me perguntar assim: mas Otávio, nós não podemos nos reunir, nós não podemos estar juntos. Eu entendo. Só que a casa do Senhor habita no seu coração. Vamos refletir um pouco sobre isso, no sentido de que como você tem permanecido na casa de Deus, como eu e você temos permanecido. Será que estamos usando o tempo que estamos tendo para fazer outras coisas? Será que quando está tendo lá o culto de oração na terça-feira, nós não estamos assistindo a Netflix? Ou jogando um videogame, assistindo uma novela, só pelo fato de ser online? Meus amados, algo que a gente tem que entender, o pastor pregou isso alguns domingos atrás, é o seguinte: o tema da pregação dele foi "A Página Virou". Infelizmente, meus irmãos, se nós acharmos que o mundo que vivíamos antes do coronavírus, ele vai ser o mesmo mundo depois do coronavírus, nós estamos enganados. Vai ser um mundo totalmente diferente. A economia está sofrendo com isso, a política está sofrendo com isso, a saúde está sofrendo com isso, as igrejas estão sofrendo com isso, as famílias estão sofrendo com isso. Tudo vai mudar. Meu patrão, ele falou: cara, pela andar da carruagem, eu acho que o Brasil vai retroceder 10 anos. Eu não posso tirar a razão dele. Porque está afetando todas as áreas do mundo. Está afetando tudo. Só que a página virou já. Ela não está virando, ela já virou. Só que infelizmente parece que estamos ainda fechados. Não estamos na ideia de Romanos, capítulo 12, que eu sempre estou falando aqui, sempre estou taxando aqui, colocando, tentando fixar na cabeça, na minha cabeça, na cabeça de todos os irmãos.
né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. Este século não é nosso. Nós nunca iremos nos adequar, mas temos que transformar pela renovação da vossa mente. Metanoia, mudança. O que podemos fazer? Não é o ideal estarmos longe um do outro, mas é o que temos para hoje. Não é bom, eu sei que não é bom, mas é o que temos. Eu não gosto de ficar assistindo pelo celular, mas é o que se pode fazer? Você vai esperar seu coração se esfriar? Você vai deixar de ouvir a palavra de Deus porque você não está se sentindo confortável? Esse não é o pensamento. O que eu disse lá no começo, a qual eu ouvi do pastor Ricardo Agreste? A nossa vontade pouco importa. O que tem que ser primazia em nossa vida é Deus. É a palavra dele revelada a nós, a qual nós temos que refletir a cada dia. E será que estamos lendo todos os dias? Se não, como é bom você e eu termos um local pelo nosso celular para ver uma boa pregação. Porque às vezes com a correria de casa, com a correria do trabalho, que entre outras coisas, nós não conseguimos ler. Eu entendo isso, meus amados. Por isso a importância de estarmos juntos. Não precisa ser fisicamente, não podemos hoje. Eu sei que é muito bom, mas temos virtualmente. Então tentem baixar o aplicativo Team Link. Coloquei no grupo, tá aí. É assim que faz. O link pede para mim, para você entrar na sala de reunião. Acompanhe, meus amados. Acompanhe no YouTube. Eu nem queria falar isso aqui, mas o vídeo de semana passada, a média de visualização dele foi 3 minutos e 28. O vídeo tem 38 minutos. Ou é um erro do YouTube, ou ninguém viu o vídeo todo. Vocês não estão vendo por causa de mim. Vocês estão vendo, e eu faço isso, para que possamos estar juntos e aprender juntos sobre a palavra de Deus. Então, a página mudou. E aqui para os discípulos também. Mas agora, Cristo fala, calma, esperem, fiquem na casa de vocês, no território de vocês, que a promessa vai chegar. E esse é o nosso segundo ponto. Espere a promessa. Tá ruim? Tá, eu sei. Sei que queríamos estar lá, iniciando um novo ponto, juntos, cantando, louvando a Deus, recebendo as pessoas, preparando as coisas, eu sei. Só que a espera faz parte da vida cristã. E na espera nós temos que aprender a trabalhar com o que temos. Isso acontece em tudo. Uma empresa que precisa de tantos funcionários, mas não tem dinheiro para pagar tantos funcionários porque está começando. Então a empresa faz o quê? Ela coloca várias funções em um funcionário, o patrão pega ali na rede ali e não, vamos tentar trabalhar com menos que a gente pode, para futuramente a gente poder contratar a quantidade de funcionários que a gente precisa. Ou capital. Não, agora eu não posso investir em uma chapa de hambúrguer.
Mas eu tenho uma chapinha pequenininha aqui, a gente vai fazendo nela, quando der um rendimento legal eu compro uma outra chapa de hambúrguer. A espera faz parte da vida. Nós temos que aprender a esperar, mas esperar com o que temos. E o que temos, graças ao nosso bom Deus, é as redes sociais. Só que esperar com o que temos ainda é pequeno perto do que Deus tem prometido para nós. O contexto aqui do nosso texto era a descida do Espírito Santo, que eles receberiam o Espírito Santo, que eles poderiam aí sim pregar para toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, animados, todos juntos. E o que é legal, um livro que eu li um trechinho pouco, mas o que eu li encaixou perfeitamente sobre isso. Esse livro aqui, eu não sei se vai dar para os irmãos lerem, o Novo Testamento, sua origem e análise. Isso aqui eu ganhei do falecido Fernando. Ganhei, assim, ele faleceu, a Selenita doou alguns livros dele, mas ele faz algumas perguntas aqui que é bem interessante. Ele diz assim: como foi possível que os seguidores de Jesus, que eram obscuros, provincianos da Galileia e da Judéia, se tivessem tornado figuras mundiais? O que é que transformou aquela timidez que levou esses homens à negação e à fuga quando da crucificação, numa coragem que os tornou destemidos apologistas de uma nova fé? Como é que pregadores que eram confessadamente iletrados e indoutos, que está lá em Atos 4,13, realizaram sobre o mundo um impacto tal que criaram uma cultura inteiramente nova no aspecto de toda a civilização ocidental? O Espírito Santo que desceu sobre eles transformou a vida desses homens em doutos, sem cultura, pessoas simples como nós, em pessoas grandes, porque eles um dia obedeceram à voz do Mestre, no sentido, permaneçam em Jerusalém, porque a promessa está chegando. Meus amados, quando a gente olha para trás e a gente, na Bíblia, e a gente vê tudo que de tremendo que Deus já fez, criou todas as coisas, criou os céus e terra, o homem que o Deus que trouxe o dilúvio à terra, mas salvou uma família para se continuar, a descendência que liga até Cristo. Um homem que limpava, que sarava as feridas das pessoas, que limpava os leprosos, que tiravam prostitutas da vida de prostituição. O que é o coronavírus perto do poder desse Deus? O que é o coronavírus perto da majestade do nosso Deus? Temos que confiar e crer que Ele está no controle de todas as coisas, que o que Ele tem preparado para nós é muito maior do que podemos imaginar. Mas ainda é tempo de esperar. Ainda é tempo de ficarmos aprendendo, refletindo. Vocês lembram que eu já fiz uma pregação em cima disso, de Paulo, que Paulo, ele quando era novo convertido, ele queria pregar para todas as pessoas, ele sentia aquele remorso de ter matado pessoas inocentes. Então Paulo, ele até chega um ponto que querem matar Paulo. E o que faz? Mandam ele de volta para sua cidade natal, a qual ele fica bastante tempo, que agora eu não me recordo o tempo, mas que ele fica lá bastante tempo aprendendo coisas novas. Aí volta a pergunta que eu fiz lá atrás: como nós temos gastado nosso tempo nessa pandemia? Como nós temos
investido o nosso tempo, vamos dizer assim, nessa pandemia, em coisas inúteis, fúteis, ou coisas que têm solidez, coisas que Deus prometeu para nós. Tudo isso vai passar, meus amados. Só que é tempo de renovarmos nossa mente. Entender que o que Deus tem para a Igreja Presbiteriana Manancial, não digo congregação, eu digo Igreja Presbiteriana Manancial, é muito maior do que eu posso imaginar, do que o João Paulo pode imaginar, do que a Aline pode imaginar, do que o Sandro, do que a Wagner, do que o Zé Ribeiro, do que a Fernanda, do que a Maria Helena pode imaginar, porque Deus, Ele é muito maior que nós. Tem uma música do Fernandinho que eu amo, que ela diz: os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos são melhores do que os meus. Toma a minha vida, porque tudo é teu. Isso é fato. Estava conversando com a minha mãe esses dias atrás, ela me indagando algumas coisas. E ela falou a frase famosa de toda mãe, né? Que o amor de mãe é o que chega mais perto do amor de Deus. Eu falei: mãe, o amor de mãe é muito grande, mas o amor de mãe ainda não chega nem na pontinha dos pés do nosso Deus. Porque Ele entregou seu Filho a nós. Ele é um Deus que se fez gente por nós. Ele morreu uma morte de cruz por nós. Quando nós pegamos esses deuses das mitologias gregas, nórdicas, tudo, nenhum Deus, ele desce ao nível do servo. Reflitam nisso. Agora, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e terra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se humilharam, se fez gente, sofreu dores, sofreu humilhação, para que hoje nós possamos estar aqui refletindo sobre a palavra dele, usando pessoas bem capacitadas para trazer traduções para nós da Bíblia hoje. Facilidade que temos hoje de propagar o Evangelho através das redes sociais. E ainda assim, parece que não acordamos. Vira a chave. Fala igual o pastor Jeremias: ô gente boa, vamos virar a chave aí, gente boa. Vamos trabalhar para esse Deus, trabalhar para esse reino, porque a seara é grande. Falta é trabalhador. Seara tem. Meus amados, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Deus falou ao meu coração desde semana passada neste versículo em si. E eu tô numa correria danada, mas consegui fazer um esboço aqui para trazer para os irmãos o que Deus tinha colocado no meu coração. E eu espero muito, muito, muito que essa palavra possa encontrar morada no coração de todos nós. Vamos orar? Pai amado, Pai de amor, obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa, Deus, que nos faz refletir, Deus, nos faz querer ser pessoas mais ativas, mas não só ativismo, mas sim um ativismo com propósito, trabalhar com propósito, fazer a obra com propósito. De quê, Pai? De te honrar e te glorificar, Deus.
Quando nós colocamos isso em nossas mentes, o fardo fica leve. Tudo fica mais fácil, porque sabemos que não provém de nós, e sim provém do Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Deus. Pai, nos use, faça a Tua vontade em nós, Deus. Faça o Teu querer em nossas vidas. E tenha misericórdia, Deus, por favor. Deus, eu te peço isso. Eu lhe agradeço pela congregação Manancial, Pai. Lhe agradeço por cada pessoa que está lá junto conosco. Deus, eu lhe agradeço, Deus, pois o Senhor tem protegido cada um de nós desse vírus, Pai. E as pessoas que foram contaminadas com esse vírus, Pai, que o Senhor, Deus, abençoe, Deus, traga soluções para a nossa medicina, Pai. Mostre o remédio, Deus, para que possamos passar por por mais essa dificuldade, Pai. Pai, abençoe, Deus, a nossa cidade, Deus, Itaperuna. Como eu disse, eu acho que o fechamento de tudo, o lockdown aqui em Itaperuna vai ser muito desastroso, Pai. Tenha misericórdia, Pai, não deixe isso acontecer, afetar a todos nós aqui não, Pai. Porque Campos ainda tem os royalties, é uma cidade muito grande, bem desenvolvida, mas Itaperuna já é um pouco atrasada, Pai. Então tenha misericórdia na cidade, Pai. Eu peço, Deus, isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, com perdão nos nossos pecados, Pai. Pois somos falhos, pecadores, Deus. E em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Jesus. Fiquem na paz. Tenham uma boa noite. E como eu disse lá no início, que os irmãos possam se sentir abraçados por mim. Que eu oro para que muito em breve possamos estar juntos. Mas ainda é tempo de esperarmos. Enquanto esperamos, nós vamos dar sequência a alguns estudos aqui no livro de Atos. Pretendo postar toda sexta-feira para que possamos acompanhar também as programações da Igreja Presbiteriana da SEAB, né, que tem sido muito edificante. O pastor Dorival tem trazido pessoas lá da Bahia para pregar. Neste domingo agora estará o Afaneto, que é um pastor presbiteriano, músico, toca muito bem, tem umas músicas muito bonitas, e ele estará trazendo para nós, né, nesse domingo de manhã, às 10 horas da manhã, o tema solidão e tristeza na quarentena. Vale muito a pena a gente ver, refletir e estar junto conosco neste domingo também, tá bom? E quanto mais os irmãos podem falar comigo, me mandem mensagem, dê ideias, se os irmãos querem fazer uma escola dominical separada, só nossa, os irmãos podem ver, mas eu acho que todos juntos fica bem legal, né? É algo que vai ser edificante para todos nós, tá? Mas eu estou aberto à opinião de todos os irmãos. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Abraço.